Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa aula. E hoje vamos falar de corrente elétrica. A corrente elétrica sempre aquece o quê? Sempre aquece o condutor por onde passa. Onde passa. Olha o nosso exemplo. Nós temos a lâmpada, a boquilha e um fio muito grosso onde a gente coloca a boquilha onde deverá passar a corrente elétrica. Bom, cabe a nós dimensionar os vários condutores para localizar corretamente o aquecimento. Os fios que alimentam a lâmpada são grossos. Nós estamos vendo, não é? Os fios que alimentam a lâmpada são grossos. Os fios que alimentam. Como é que eu escrevi alimentam? Os fios que alimentam os fios que alimentam a lâmpada são grossos. Estou vendo isso aqui, ok? Por isso se aquecem pouco. Eles são grossos e por isso se aquecem pouco. E por isso é que não dão curto-circuito e nem queima. Os fios são grossos, por isso se aquecem pouco. Mas o filamento da lâmpada é muito fino, nele se concentra o aquecimento. Mas o filamento da lâmpada é muito fino. É muito fino. E por isso o aquecimento se localiza nele. Tanto que se você comprar uma lâmpada, se você sair balançando para a lâmpada já virá queimada para sua casa, de tão fininho que é o filamento. Disse que a gente comprar a lâmpada deve ter o maior cuidado. Bom, o que nós vamos ter agora, uma noção, isso é uma corrente elétrica. Por onde passa a eletricidade? A eletricidade passa pelo que o condutor é aquele que conduz, e aí nos traz aqui a corrente elétrica, ok? Mas para falar de corrente elétrica, eu preciso falar também do circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Veja o desenho que a professora fez aqui. Esse desenho aqui. Vocês estão vendo esse desenho? Então, eu vou fazer uma noção do que seja um circuito elétrico. Bom, um circuito elétrico formado por... Nosso circuito elétrico aqui que a professora fez é formado por uma pilha, uma lâmpada e a chave interruptora. A chave está aberta. É uma chave. De quanto que é uma chave. A chave está aberta. Portanto, o circuito não está funcionando. Se a chave está aberta, essa corrente não está passando para o lado de cá, né? O circuito elétrico ele está o quê? Aberto. Na hora que eu fechar a chave é que vai passar a corrente, ok? Devido a uma reação química, devido a uma reação química que ocorre no interior da lâmpada,
há excesso de cargas positivas nos seus polos e excesso de cargas negativas no outro. Esse desnível elétrico chama diferença de potencial, DPP. A pilha, por ter função de produzir DPP, é denominada gerador. Vamos escrever, né? Para a gente não esquecer. Vamos lá. No desenho abaixo, é uma representação de um circuito elétrico. Claro que é um desenho só ilustrativo, né? A lâmpada não é cor-de-rosa, né? E não é tão amarela assim a lâmpada. As cores é só para poder ficar mais fácil explicar. Mas isso é um circuito elétrico. É assim que é o circuito. Na real, é desta maneira que ele funciona. Isso é um circuito elétrico. Formado por uma pilha. No circuito elétrico nós temos uma pilha. O que mais nós temos no circuito elétrico? Uma lâmpada. O que mais que nós vemos? E uma chave. E por último, uma chave. Uma chave interruptora. Pronto. Aqui nós está o nosso. Uma pilha. Deixa a câmera fixar. Uma pilha. A lâmpada. A chave interruptora. Ok? O que nós temos? A chave. Vamos destrinchar o nosso circuito aqui. Vamos falar sobre ele. Bom, o que nós temos? Aqui, a chave está aberta. Se a chave está aberta, conclusão lógica, né? O circuito não está funcionando. A chave está aberta, conclusão. Não temos passagem de corrente. O circuito não está funcionando. Não está funcionando. Bom, o que mais nós podemos tirar daqui? O que nós temos? Nós temos uma reação química. Aqui. Eu vou escrever aqui número 1, tá? Número 1. Número 2. O que nós temos? Temos uma reação química com a pilha. Nesta reação química, temos.
que está falando aqui? Essa reação química ocorre lá no interior da lâmpada. Reação química ocorre aqui dentro, ó, no interior da lâmpada. Tem uma reação química, Nessa reação química, temos no interior da lâmpada, que é melhor deixar aqui, da lâmpada, no interior da lâmpada, nós temos o quê? Bom, excesso de cargas positivas em um dos seus polos. Excesso de cargas positivas. Excesso de cargas positivas em um dos polos e excesso de cargas negativas em outro polo, de cargas negativas em outro polo, em outro polo. Perfeito? Perfeito. O que nós podemos dizer? Esse desnível que está acontecendo aqui no interior da pilha, né? Realmente eu vou falar de desnível mesmo. Essa diferença aqui elétrica entre um polo positivo, muita carga, e outro polo negativo, muita carga concentrada, a gente chama de quê? De DPP. Tá ok? DPP. Isso aqui tem um nome especial, esse desnível, ó. Diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? A diferença de potencial é o desnível elétrico dentro desta pilha, que é um exemplo. Aqui eu tenho concentração de cargas positivas e aqui eu tenho concentração de cargas negativas. E por isso, né, a pilha, por ter a função de produzir diferença de potencial, essa pilha é denominada gerador, por causa de diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? De novo, né? O que é diferença de potencial? Esse desnível que ocorre dentro da pilha. Um polo muito positivo, um polo muito negativo. Por conta dessa diferença de potencial, a pilha é um gerador. Por causa da diferença de potencial, a pilha é considerada um gerador. Ok? Agora vamos ver aqui. Quando a chave está fechada. Esse circuito aqui, a chave está fechada. Ok? Agora a chave foi fechada. A professora foi cá e fechou a chave. Aqui nós temos concentração no polo positivo e concentração do polo negativo. Aqui nós temos uma diferença de potencial, por isso a pilha é considerada um gerador. Vamos lá. Agora fechei a chave. Bom, como o fio e o filamento da lâmpada são metálicos, possuem elétrons livres, ok? Sendo, portanto, condutores. Eu vou escrever aqui isso aqui para vocês. Agora, fechamos a chave. Ponto. Ok? Como o fio ok? E o filamento
Faz que eu escreva aqui, ó. Como o filamento Agora fechamos a chave. Como o fio e o filamento da lâmpada ok? São metálicos, né? Constituído de material condutor, a gente sabe que vocês estudaram na química que o metal é um excelente material de condutor, ok? São metálicos, possuem elétrons livres. Sendo, portanto, condutores. Pronto. Agora, para falar o que acontece aqui. Devido à diferença de potencial, devido a essa diferença aqui, ó, devido à lâmpada ser um gerador, né? Devido à diferença de potencial, os elétrons livres entram em movimento. Estou em movimento, ó. Saindo. Os elétrons livres entram em movimento, ok? O que está acontecendo? Estão saindo do polo negativo, passando a chave está fechada e ela está conduzindo ao polo positivo, ok? Pronto! Devido à diferença de potencial, os elétrons livres entram em movimento, formando uma corrente elétrica. Isto aqui, gente, é formando uma corrente elétrica. Devido aos elétrons livres, devido à diferença de potencial entre si, nesse polo uma concentração enorme, né? Polo positivo e o polo negativo, os elétrons livres, eles caminham. Eles caminham, tá vendo? Indefinidamente, ó, caminha daqui para cá. A hora que eu vou querer estar saindo, caminho daqui para cá, eles caminham. Ok? Isso forma o quê? Uma corrente elétrica. Devido ao diferença de potencial, forma o quê? Forma uma corrente elétrica. Porque o circuito está fechado. Devido à diferença de potencial, os elétrons livres entram em movimento, formando uma corrente elétrica. Muito bem. Perfeito. A passagem da corrente elétrica provoca o aquecimento do filamento da lâmpada, que passa a emitir energia radiante luminosa. Olha para vocês verem. A passagem da corrente elétrica passa pelo filamento da lâmpada, aquece esse filamento da lâmpada, que passa a emitir energia elétrica radiante. Ok? Eu vou resumir isto aqui. Duas ideias principais. A primeira ideia principal que a gente tem que saber. Primeira ideia principal, ok? O dispositivo denominado gerador, aquele que possui a diferença de potencial. Então, vamos escrever o dispositivo
denominado gerador produz uma diferença de potencial isto é um desnível, isto é um desnível elétrico entre os polos. Pronto, primeira conclusão que nós chegamos. Duas ideias principais e tranquilas. Bom, tá assim que eu desenhei para vocês. O dispositivo denominado gerador produz diferença de potencial. Ok? A diferença de potencial, isto é um desnível entre os polos. Vamos lá agora para outra ideia. Bom, se os polos do gerador forem conectados por um condutor, se os polos geradores forem conectados por um condutor, foram conectados por um condutor, que é os nossos fios, surgirá nele uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Um fluxo de cargas elétricas. Surgirá nele uma corrente elétrica, isto é, um fluxo de cargas elétricas, ok? A gente vai parar por aqui. Depois eu vou falar do sentido convencional da corrente elétrica e a gente vai explicar mais esses 3 desenhos e vamos fazer uma série de exercícios. Que eu preparei para vocês. Até a próxima aula. Fiquem em casa, ok? Estudem. Beijos.